alguns referenciais importantes agora, em 2018. Né? Agora, em 2018, foi publicada uma nova versão da CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde. A CID, historicamente, né, em relação a essas questões de identidade de gênero, né, a população de travestis e transexuais sempre questionaram, obviamente, não o fato da possibilidade de acesso à saúde, mas o fato mas como essas pessoas estavam sendo citadas nesses documentos, nesses referenciais, né? E agora a nova terminologia da CID, que antes utilizava transexualismo, a nova terminologia é incongruência de gênero, né? Nessa perspectiva da despatologização das identidades trans. Mas é muito importante a gente pensar, né? Quando a gente fala de incongruência de gênero, a gente precisa continuar questionando. Por quê? Porque é como se houvesse uma congruência, um gênero que fosse congruente, um gênero que fosse coerente. Né? Então, a gente ainda tem muito a avançar para a efetivação da despatologização. Na verdade, é uma lógica, né, de que as pessoas de que há ainda um adoecimento, né, em relação a transitar entre os gêneros. Né? Então, é algo que a gente precisa continuar se debruçando. Mais referenciais importantes. Né? Esse ano, no Dia da Visibilidade Trans, que é dia 29 de janeiro, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 001 de 2018. O Conselho Federal de Psicologia, né, ele vem sofrendo ataques, já vinha sofrendo ataques à Resolução 001 de 99, que é uma resolução que versa sobre a questão da orientação sexual, e agora vem sofrendo ataques também a essa resolução atual, que é a resolução que fala do atendimento de psicólogos, da intervenção de psicólogos em relação à população de travestis e transexuais. Né? É fundamental dizer, porque são referências que a gente tem, essa resolução do Conselho de Psicologia reforça a lógica de despatologização e reforça que não é porque você vai despatologizar, ou seja, não é porque a gente não vai mais considerar um adoecimento que a gente vai deixar de prover a assistência necessária para essa população. Né? Também agora, em 2018, né, o Conselho Federal de Serviço Social publicou a Resolução 845, de 2018, também na mesma lógica. Tem 10 minutos, que bom. Também nessa mesma lógica, e é interessante dizer que o Conselho de Serviço Social também teve a ousadia de dizer que precisamos, nós, assistentes sociais, seja nesse trabalho específico, né, nessa política específica ou nas outras, a gente precisa se debruçar em relação a crianças e adolescentes, né, que vivenciam aí essas expressões e identidade de gênero que não são consideradas legítimas na nossa sociedade. Então, é um aspecto fundamental. Bom, e qual é o objetivo do nosso trabalho, né, lá no ambulatório? O objetivo do nosso trabalho nada mais é do que a gente cuidar das condições para o desenvolvimento na infância e adolescência, considerando os aspectos de expressão e identidade de gênero. Quando a gente fala, né, cuidar das condições para o desenvolvimento, isso implica, né, necessariamente a gente considerar todas as condições para esse desenvolvimento, né, e considerar aí, dentro do campo da saúde, que é onde a gente está inserido, né, todas as intervenções que a gente pode fazer nessa perspectiva, né, inclusive articulando aí com outras áreas. Para crianças, né, o que está em verde, né, é o atendimento psicoterápico individual. Depois vai ter uma tabela de adolescentes. O que está em verde que é só para crianças. Depois, o que está em asterisco é que a gente não consegue disponibilizar a todas as pessoas, a gente disponibiliza de acordo com a necessidade do caso. Então, atendimento familiar individual, atendimento com a fono, atendimento individual, atendimento do serviço social. A gente tem atendimento com grupos de pais e responsáveis, né, grupo de família, que é um atendimento riquíssimo,
porque, às vezes, a gente fica tentando inventar um zilhão de tecnologias, quando, na verdade, o próprio olhar, o acolhimento das outras pessoas que vivenciam essa mesma questão acabam promovendo muito mais saúde do que os profissionais consigam aí através de estudos e tudo mais, né? E o atendimento psiquiátrico quando necessário. Além disso, a gente encaminha para a endocrinologia quando a gente observa que há uma demanda, e aí, quando a gente vai pensar na perspectiva do bloqueio hormonal, a gente encaminha para a equipe de endocrinologia. Então, para adolescentes, a gente tem o atendimento psicoterápico semanal. Antes, a gente trabalhava assim, né? A gente disponibilizava o atendimento de psicoterapia no ambulatório e era um atendimento de psicoterapia processual. Agora, a gente vai disponibilizar o atendimento de psicoterapia, mas essa psicoterapia ela vai serão grupos temáticos focados. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, também vai nos implicar de acessar com maior frequência a rede. Então, se essa pessoa precisa de uma psicoterapia processual, se for necessário, então, necessariamente, a gente vai acessar a rede e a gente vai estar em maior discussão aí com a rede. Porque antes a gente assumia para a gente e, ao mesmo tempo, a rede também estava sendo menos implicada aí nesses atendimentos, né? Então, atendimento familiar também, fono, serviço social, grupo de pais. E a gente tem um grupo de pais, de família, né, que é também feita com os adolescentes, também são feitos com os adolescentes, são grupos riquíssimos, atendimento psiquiátrico e encaminhamento para a endocrinologia. Outras atuações do ambulatório, né? Então, a gente faz reuniões com escolas, as escolas são públicas e privadas, e, muitas vezes, a gente tem uma inserção das escolas públicas. E a gente tem até uma facilidade maior de trabalho com as escolas públicas, porque com a escola pública é assim, tem normatização, vai ter que cumprir. E com as escolas privadas, por vezes, elas ficam com receio. Então, se eu fizer isso, as outras crianças, os familiares, vão tirar as crianças da escola. Então, por vezes, a gente tem ainda outras dificuldades, né? Então, a gente também, essa mesma reunião com escolas, elas são reuniões bimestrais. A gente abre também para as instituições de acolhimento, né, os SAICAS, ou Fundação Casa, enfim, né, são espaços abertos que a gente se reúne para discutir. É uma estratégia, né, de não discutir só o caso individual e da gente pensar em estratégias coletivas para, na verdade, uma demanda que é coletiva, né? Então, acaba também sendo estratégica a própria forma de atuação. A gente tem o grupo de orientação. Depois, né, eu vou falar um pouco sobre a questão da espera que a gente tem. E esse grupo de orientação, ele serve muito mais numa perspectiva preventiva, né? Então, as pessoas estão aguardando para passar pela triagem. Tá. Se elas estão aguardando, se tem uma previsão de, sei lá, 6 meses para essa pessoa passar pelo atendimento, qual o cuidado em saúde que a gente pode ter em relação a esse tempo todo que a pessoa vai esperar? Então, nesses grupos, a gente orienta, primeiro, sobre qual é o nosso trabalho lá, porque tem pessoas que ficam aguardando e, às vezes, nem se trata da demanda que a gente atende lá. Às vezes, tem outros serviços da rede que são muito melhores preparados para atender a demanda que a pessoa busca, e aí a gente já vai fazer a orientação em relação a isso. Explicar qual é o funcionamento, qual é o fluxo, e, sobretudo, já, então, nesse primeiro atendimento, já fazer uma orientação da rede. Olha, você sabe qual é o serviço da atenção básica que você deve acessar? Enfim, né? Então, são estratégias que a gente vai utilizando para que as pessoas tenham acesso mais rápido à saúde. Pode voltar um pouquinho? Obrigada. Então, o matriciamento, né, com outros serviços da rede pública, através da discussão do caso, isso é fundamental, porque a gente não constrói, é impossível construir um cuidado né, sozinho, alheio ao mundo. Então, todos os outros serviços que forem necessários, a gente vai se articular, isso é fundamental, né? E a participação também, congressos, eventos, todos os eventos que a gente pode estar, que a gente pode orientar sobre o nosso trabalho, né? Como a gente tem ainda
pessoas que falam do nosso trabalho sem conhecer, é fundamental a gente também estar nos espaços dizendo, olha, na verdade, o que a gente faz é isso e não aquilo. O que a gente tem observado, né, é que, embora a gente tenha ampliado, né, as pessoas falam mais, os assuntos relacionados à identidade de gênero estão mais presentes na mídia, só que, por outro lado, as informações vinculadas não necessariamente são informações na perspectiva da garantia de direitos ou mesmo respeitosa, né? Então, a gente ainda tem muito despreparo em relação aos serviços e é uma área aí do ambulatório, né, onde a gente deseja sempre aprimorar o nosso trabalho em relação a esse despreparo de muitos serviços. Perfil de atendimento, né? Então, a gente já ocorreram 82 triagens com crianças, estão em atendimento atualmente 55 crianças. Dessas 55 crianças, 12 tiveram sexo atribuído no nascimento como feminino, então foram identificadas a princípio como meninas, e 43 foram identificadas a princípio como meninos, né? E dessas crianças e adolescentes, né, eu não coloquei aqui direto, né, se identificam como meninas ou como meninos, porque na infância a gente tem um cuidado muito maior também para não rotular, né? Às vezes é bem intenso por parte da criança. Não, eu nasci um menino, mas eu me sinto uma menina. E às vezes não. Então a gente tem esse cuidado e como a nossa sociedade ela lida muito mal, né, com as questões relacionadas à dúvida, né? Então às vezes a criança está em dúvida, né? Então vamos lidar com a dúvida, vamos deixar a criança também amadurecer, né? Então acho que um trabalho fundamental é não colocar essa criança numa outra caixinha de gênero, né? É conseguir escutar, é conseguir respeitar e também não ter essa ansiedade que muitas vezes os familiares chegam, tá, então se não é menina, então tá, então vamos trocar o guarda-roupa, então vamos levar na escola, vamos arrumar. Gente, calma. A criança tem seu tempo, os familiares precisam do seu tempo também, né? Então é um trabalho aí muito singular, né? Então eu costumo pensar, né, que é impossível sem essa tecnologia do SUS, que é o projeto terapêutico singular, que é olhar para cada pessoa, é impossível a gente pensar num projeto de cuidado que seja coerente, né? Em relação aos adolescentes, né, a gente tem 27 adolescentes em grupos de psicoterapia processual. Desses 27, né, a idade atual estão de 17 a 20 anos de idade. Por quê? Porque entraram adolescentes, mas agora, né, já são adultas e adultos. E dessas 27, 11 se identificam, né, tem a expressão de gênero, identidade de gênero feminina, e 16, expressão e identidade de gênero masculina. Então, a gente tinha 27 no grupo anterior. Agora, já no grupo temático, a gente tem um número maior de adolescentes, que eu acho que é uma reestruturação do ambulatório, para a gente conseguir atender com maior velocidade, né, essas demandas e conseguir estar mais articulado também com a rede. Então, a gente tem 41 adolescentes. Esses grupos, né, eles são organizados por idade e ele tem a previsão de 4 meses. Então, a gente tem a idade atual, né, de 14 a 19 anos. 18 tem expressão e identidade de gênero feminina, né, então são meninas travestis ou mulheres transexuais. E 23 são meninos, são garotos trans. Ainda em relação a adolescentes, já foram criados 23 que estão aguardando ainda pelos grupos. Então, veja, a gente já realizou o primeiro atendimento, que é a triagem, mas ainda estão aguardando, né? E, pasmem, essa é a nossa fila de espera. 123 pessoas aguardam por triagem. A triagem é o nosso primeiro atendimento. Então, é muito preocupante, né?
mesmo com uma equipe... Pode só voltar um pouquinho? Mesmo com uma equipe de atendimento, né, a gente tem mais de 30 profissionais, mesmo com essa equipe, a nossa dificuldade de atender toda essa população. Por quê? Porque ainda hoje é uma das poucas referências que a gente tem em termos do país. Né? O Rio Grande do Sul já tem um atendimento, né? Mas no Rio Grande do Sul, diferente do trabalho que a gente faz, a pessoa, para acessar o ambulatório especializado, ela tem que ser encaminhada pela rede. Então, ela primeiro passou na atenção básica, depois ela foi encaminhada, enfim. Né? No ambulatório, a pessoa enviou o e-mail, ela já entrou ali demandando, né, o atendimento, ela já entrou numa fila de espera, justamente porque a gente sabe as dificuldades que as pessoas têm nesses serviços de atenção primária. Né? Então, 15 pessoas são de fora do estado, do país, e o tempo médio, né, de 4 a 6 meses. E se essa pessoa falta, sem justificativa, a gente também não pode a gente não pode, né, furar a fila. Então, ela tem que aguardar novamente. Ou seja, isso pode demorar 1 ano. Né? Então, uma grande problemática que a gente tem. Né? Como as pessoas chegam no nosso serviço? Né? Se a gente atende pessoas do Brasil inteiro, é bem importante a gente falar sobre o TFD, que é uma tecnologia do SUS. Né? O TFD é o tratamento fora de domicílio. O que significa o TFD? Se a assistência em saúde que eu preciso, se ela não tem no meu município, e tem no meu estado, eu preciso, né, ter acesso a esse serviço no estado. Se não tem estado, preciso ter acesso no outro estado em que tenha disponibilizado essa assistência. Então, grande parte dos atendimentos que a gente faz, a gente consegue garantir através do TFD, embora tenhamos muitas dificuldades. Né? Porque vocês podem imaginar que, às vezes, operadores do sistema, eles falam, não, como eu vou disponibilizar uma vaga para uma pessoa trans e vou deixar de disponibilizar uma pessoa para uma pessoa que tem câncer? Né? E aí, vamos lá. Mas, enfim, né, problemáticas que a gente tem. Então, a gente recebe pessoas encaminhadas de outros serviços da saúde ou outros serviços da rede. A Defensoria Pública já acionou muito a gente em relação a casos, né, para a gente atender. Demanda espontânea de familiares ou adolescentes. Em relação às crianças, é importante a gente dizer que, necessariamente, são os familiares que procuram atendimento. A criança não tem condições de procurar um atendimento como esse sozinha. Né? Ou seja, o próprio viés que a gente atende já é enviesado, né? Porque, de alguma maneira, são familiares que já procuraram alguma orientação. Né? E, dentre outras formas. Né? Então, o acesso é através do nosso e-mail, que é antigos.ipq@hc.fm.usp.br, e é através desse e-mail que as pessoas podem acessar o nosso serviço. Eu acho que eu estourei meu tempo, mas só um pouquinho? Então, tá bom. Obrigada, gente. A gente vai abrir para as perguntas agora, mas antes, só alguns informes. Todas as apresentações de PowerPoint que foram apresentadas aqui desde o primeiro dia do curso serão disponibilizadas numa pastinha que a gente ainda está montando e enviadas por e-mail. Então, quem quiser... Dani, a gente vai... Todo mundo vai pedir por e-mail, né? Então, fazer essa solicitação por e-mail, que daí a gente responde com os arquivos. Tá. O e-mail é o mesmo que vocês fizeram as inscrições, que é inscrições, né, sem cedilha, sem acento, DPESP, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Inscrições dpesp@gmail.com. Então, todo mundo que quiser o material para a gente poder enviar. E também, minha querida supervisora deixou as avaliações. Sabe aquela fichinha de avaliação que tem os quadradinhos, a gente pergunta se vocês gostaram, etc., dentro de uma pasta, essa pasta que vocês têm da Defensoria. Agora pela manhã, né, Dani? Alguém encontrou, por acaso, assim? Enfim,
se alguém encontrou, ou se algum colega depois contar que encontrou, se alguém souber de alguma coisa, por favor, também avisa. O mais rápido possível, telefone, por esse e-mail, porque a gente está compilando para a gente poder avaliar também, a gente poder ter a percepção de vocês sobre o curso, tá? Até para a gente melhorar os próximos, né? Abrir para perguntas agora, pessoal. Tem 2 microfones, um em cada extremidade da mesa. Você pode vir aqui? Boa tarde, eu sou o Leandro, sou psicólogo, sou técnico da medida socioeducativa da Lapa. Eu queria, se possível, depois conversar, em particular com você, Liliane, a respeito do voluntariado, do ambulatório, entender melhor como funciona. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme. A respeito de tudo que você colocou, pensando na questão, né, de adolescentes trans em situação de internação na Fundação Casa, eu entendo que sempre que são pensadas essas políticas, mesmo ainda que uma política de proteção, a solução que é encontrada é sempre acaba mantendo esse adolescente trans numa situação de segregação, porque é preciso criar um espaço para que esse adolescente seja protegido, que ele não tem ainda essa possibilidade de estar no espaço com adolescentes cisgêneros. Ou quando muito é feito também um trabalho com profissionais, com os educadores, para como lidar com essa situação. Eu queria saber se você tem alguma vivência, alguma experiência de algum trabalho que foi feito com os adolescentes cisgêneros, no sentido de problematizar essas questões de LGBTfobia e tal, para que a gente comece a mudar esse paradigma e que, futuramente, esses adolescentes trans possam, de fato, frequentar, que não precise mais ser criado um espaço para que eles sejam protegidos. Não, ainda vai ter mais perguntas. Tentar fazer um bloco de 5. Tem algumas. Quero agradecer imensamente. Eu acho que a gente fecha o nosso evento com chave de ouro, com o Guilherme, né, contigo, Liliane. E agradecer todo mundo que ficou, guerreiros e guerreiras aqui, durante esses 5 encontros que nós tivemos, com temas tão especiais, tão sensíveis à nossa atuação profissional, né? Então, acho que eu quero parabenizar, inclusive, quem está aqui até hoje, o último encontro e essa mesa que a gente conseguiu fechar lindamente. Então, eu tenho algumas questões aí para dar uma aquecida nesse debate. Nós temos, na Defensoria, por ser porta de entrada lá no Brás, a gente atua com um público acusado de ato infracional. A gente recebe também muitos meninos e meninas de serviço de acolhimento, né, e alguns em situação de rua, que foi um pouco a discussão hoje da mesa da manhã, que estão em situação de exploração sexual. E isso é bem delicado quando são apreendidos e apreendidas pela polícia, sofrem violência. Recentemente, a gente teve um caso que a adolescente trans ela foi esfaqueada pelo Uber, inclusive, né, por recusar um programa. E daí chega para a gente, geralmente os juízes aplicam as medidas, mesmo o ato infracional leve, a medida privativa de liberdade, a medida socioeducativa mais grave, e a gente não consegue depois reverter essa desinternação, porque muitos não são até de São Paulo, então a gente recebe muitos meninos e meninas de outros estados, e a discussão sobre a família, a ausência de respaldo familiar pega muito, né, porque hoje na Fundação Casa isso é um dos pilares aí para você sugerir
o conclusivo para a desinternação. E aí a gente se depara muito com esse despreparo que Liliane trouxe, né, da proteção básica de saúde. Então, você tenta levar numa OBS e não tem atendimento. Meninos e meninas que estão fazendo uso de silicone industrial. Esse silicone escorre, né, traz deformidades no corpo. E a gente não consegue, na atenção básica, esse atendimento. A gente tem recorrido ao HC, a gente não consegue, porque nós estamos nessa fila de espera, e o ambulatório de travestis lá da Santa Cruz, né, que é para adultos, não é para adolescente, né? E aí os adolescentes continuam nesse limbo do atendimento e da falta de atendimento. No serviço de acolhimento institucional, a mesma coisa. Por quê? Precisam estar acompanhados de um funcionário do SAICA, né? E a rede de atenção básica não aceita esse atendimento, não tem como fornecer o atendimento. A gente recorre ao Centro LGBT, né, ao Centro de Cidadania LGBT, que também não faz atendimento para menores de 18. Enfim, aqui na capital, por mais que a gente tenha, né, essa discussão de que estamos avançados, a gente não conta com uma rede básica que nos fortaleça enquanto trabalhadores para apoiar esses meninos e meninas que passam pelos serviços, principalmente nas instituições totais. Isso é um prejuízo enorme. A gente não sabe o que fazer, pede ajuda para todo mundo e acaba indo para o atendimento de adulto mesmo, né? Então, esses trabalhadores também não tem esse apoio da rede, e a gente, por vezes, reitera essas violências que o Leandro trouxe aqui também na fala dele. Bom, além disso, eu acho que a gente tem um desafio bem grande, que é o da religiosidade. E isso perpassa muito nos nossos atendimentos, não só para aqueles que estão institucionalizados, mas também para os que estão em meio aberto. Né, tanto a religiosidade pelo viés da família quanto dos serviços. Então, nós temos serviços executados por ONGs que são de caráter religioso, né? E a expectativa não é receber um adolescente trans no seu serviço. E, quando recebe, também é bem difícil lidar. Além da religiosidade, a gente, nos serviços de medida em meio aberto, tem a questão do machismo dos meninos, né? Então, a gente já teve situações, né, de menina trans que passou por situação constrangedora, vexatória, em serviço de medida, porque os meninos são, sim, machistas, né? Eles reproduzem a lógica institucional quando estão na Fundação Casa, e, quando vão para o meio aberto, eles reproduzem também. Então, isso também dificulta bastante esse trabalho de socialização. E, por fim, queria que vocês trouxessem um pouco a discussão da interseccionalidade, né, principalmente para a discussão dos gays e lésbicas negros e negras, porque ele perpassa aí todas as violações de forma muito mais perversa, muito mais agressiva, e a gente invisibiliza isso no movimento feminista. É o movimento de mulheres negras que traz um pouco mais essa discussão da interseccionalidade, e a gente, até pela característica do nosso público, a gente precisa pautar a questão do racismo também como uma violação muito grave, a pessoa negra e LGBT, e conflito com a lei, e tudo isso, de que forma esse atravessamento também traz prejuízos. Tudo isso. Mais alguém, gente? A gente fecha esse bloco agora? Então, se puderem responder. Respondendo ao Leandro, da questão do trabalho com adolescentes cis, né? Primeiro, eu queria dizer que eu não sou contra a política de criação de espaços específicos, né? Que é essa de alas ou galerias ou celas que acontecem tanto em prisões quanto em instituições socioeducativas. O que eu acho é que ela tem que ser pensada na sua contradição, porque, de modo geral, ela é promulgada, ela é vendida como a melhor coisa, né? Como a melhor alternativa para o cumprimento de medida de adolescentes ou prisão de pessoas adultas.
E não é, né? A gente sabe que ela tem coisas boas, que, por exemplo, no caso das pessoas LGBTs no sistema penal de adultos, eu via narrativas das pessoas dizerem, olha, agora não batem mais na minha cara, né? Agora o meu cabelo eu posso deixar crescer, eu posso usar a roupa que eu quero, eu posso me relacionar com meu marido. Por outro lado, elas diziam, mas com a ala, agora eu não posso mais trabalhar, porque se tem a ala para me proteger, então eu não posso conviver com outros homens, eu não posso mais estudar, pela mesma justificativa. Então, eu não posso remir pena, diminuir minha pena. Eu não posso acessar o pátio no mesmo horário. O meu horário é outro e é reduzido. Em relação aos adolescentes, eu tive experiência lá em Porto Alegre, no Centro de Internação Provisória da FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Uma experiência interessante, que era a adolescente trans que acessou o espaço não sofria violência dos outros adolescentes, sofria dos educadores sociais. É claro que eu não estou dizendo que não sofre, que não existe machismo entre os jovens. Existe, a gente sabe que existe. Mas, às vezes, o que me parece é que existe muito mais dos trabalhadores. E daí eu votaria, né, eu defenderia a ideia de capacitar os profissionais, que é quem fica nos serviços, que pode fazer esse trabalho depois de educação permanente com os jovens, porque os jovens teriam outros espaços, eu acho, que seriam mais adequados para trabalhar esse tema, que é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, né, que é trabalhar com oficina, trabalhar com cultura, direitos humanos. E eu acho que nos serviços de segurança, quem tem que ser capacitado, formado, sensibilizado, são os trabalhadores, do meu ponto de vista. Assim, né? Não que não possa haver trabalho com jovens, eu não tenho experiência, não sei de nenhuma no Brasil, mas eu acho que, se a gente minimamente puder fazer com que os trabalhadores possam pensar essa realidade, já é um avanço. Não só na questão socioeducativa, mas na questão prisional de adultos também. É o que a gente tem feito pelo Projeto Passagens, um trabalho de formiguinha, porque nós não temos dinheiro para ir todos os serviços, mas a gente está selecionando alguns e indo. Né? Mas é isso um pouco. Eu acho que as alas são importantes em um espaço que as pessoas dizem, olha, agora eu tenho um avanço civilizatório, agora eu não apanho mais. Mas ela não pode ser a saída total. Agora a gente já está resolvido, não temos mais nada a fazer. Né? Eu queria comentar que a migração trans é uma característica das pessoas trans. Né? As pessoas trans migram muito, isso a literatura nos mostra, né, em razão de procura de melhores condições de vida, pessoas que vêm do interior e para as capitais. Então, isso que tu trouxe é uma realidade, uma característica dessa população também. Né? Eu não sei se eu tenho respostas, assim, Dani, são muito complexas essas situações. Lá em Porto Alegre, o que a gente tem de dados de não acesso da população trans na saúde não é porque os serviços se negam. Os serviços tratam mal, e aí a população trans já não acessa de antemão. Né? Então, o que nós temos feito é produzir materiais para que os serviços, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem possam acolher, né, possam qualificar o acesso e o acolhimento dos serviços. Eu trabalho numa atenção básica, numa unidade de saúde, né? Então a gente vê que o problema lá é o acolhimento. Eu não tenho acesso a situações da pessoa se negar a atender, mas a tratar mal, né? E aí nesse sentido é a sensibilização. Agora, se o serviço não quer atender, eu acho que é uma outra via, né? Que é a ouvidoria, que é pensar a questão mais judiciária, porque o serviço não pode se negar atendimento, até onde eu sei. Né? Então, essa questão é importante, assim, sobretudo num estado de São Paulo que tem uma rede muito mais organizada, porque Porto Alegre não tem ambulatório, só tem um hospital de clínicas para adultos, não tem para jovens. Né? Então, o único acesso dos jovens LGBTs na saúde é pela atenção básica mesmo, pela atenção primária à saúde. A questão das interseccionalidades é importante, sim. Né? A gente sabe que as pessoas acessam menos os serviços quando elas são negras e pobres, elas têm mais dificuldade, elas são mais julgadas. Hoje eu tenho visto que os serviços de saúde eles têm passado, não só de saúde, de segurança é a tradição, mas de saúde agora tem passado por processos de moralização muito fortes, muito fortalecidos, né? Que os trabalhadores se negam, mesmo aqueles que trabalham na atenção primária, que deveria trabalhar com territorialização, né, com busca ativa, se negam a ir na casa das pessoas porque têm medo. Né? E o medo é real, é o medo da violência, o medo do tráfico recrudescido. E aí, se chega um usuário de drogas, não sabe atender, manda embora. Né? Ser negro e pobre, ainda o simbolismo disso é muito mais fortalecido. Então, as pessoas são racistas nos serviços. Né? A gente não pode negar isso de maneira nenhuma. Assim.
não sei o que dizer para além disso, né? É o que está, é o estado das coisas, né? E a gente tem que trabalhar para fortalecer as pessoas, para fortalecer movimentos locais. Em Porto Alegre, nós temos vivenciado isso de movimentos LGBTs negros, que eu acho que são importantes, são raros ainda nas cidades, mas movimentos que possam pautar essas especificidades, né? E a questão do Estado laico, que é a nossa premissa. Ainda temos, né? Então, temos que garantir enquanto ele existe, né?